Como a Bíblia pode ajudar as pessoas que estão em procura de um sentido para a vida? Olha, a primeira coisa que eu poderia dizer para responder isso é que a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a ver a história como um todo. A Bíblia, de todos os livros sagrados que existem, é o único livro que demanda duas coisas para ele ser verdadeiro. Chequem a história que eu estou contando. Tanto é que, se o irmão perceber, 80% da Bíblia ou mais são histórias, narrativas de histórias. De 20% no máximo são doutrina. E mesmo esses 20% da Bíblia que são doutrina, essa doutrina está espalhada em relatos históricos. Permeada em relatos históricos. Então a Bíblia é o único livro que, se ela tivesse boca, ela falaria o seguinte: olha, quer saber se eu sou o livro de Deus e não o Bhagavad Gita? Comprovem a história que eu estou contando. Porque se a história que eu estou contando for verdadeira, a teologia que se assenta sobre essa história também será verdadeira. Por isso que para o seguidor do hinduísmo, saber se o Mahabharata é uma história real ou não faz diferença. Se a batalha de Krishna e Arjuna existiu ou não existiu, não faz diferença. Para o budista, se descobrir amanhã que Buda é um mito, não faz diferença. Para a Bíblia, se eu descobrir que Jesus morreu enforcado e não crucificado na sexta-feira, já matou tudo. É 8 ou 80. A história da Bíblia não pode ser parcialmente verdadeira. Então, a primeira coisa, ela manda que eu confira a história que ela está acontecendo. E nessa história já me dá o primeiro significado da vida, o sentido da vida. Porque eu vejo a atuação de Deus nos negócios da humanidade. O que a gente chama em teologia de providência divina. A providência e a soberania de Deus, costurando a trama e a urdidura desse pano chamado história da humanidade. Segunda questão, a Bíblia me ensina a olhar a história como um todo, não apenas um recorte dela. E eu aprendi que um livro não pode ser julgado por uma página. Um poema não pode ser julgado por uma letra. Você tem que ler um enredo como um todo. Então, quando a gente está imerso no nosso próprio problema, a gente vê aquele problema como se ele fosse o tótum de nossa vida. E a Bíblia fala, não, escuta, eu vou até falar uma redundância aqui, uma redundância, tá certo? A história só acaba quando termina. Esse pleonasmo aqui é proposital. Então, hoje, quando eu estou sofrendo, a Bíblia, calma, Rodrigo, você está sofrendo, é verdade. Você está chorando. Mas essa é uma página. A história só acaba quando termina. Lembra que a Bíblia está ensinando a olhar a história como um todo. Porque eu olho no passado, por exemplo, Daniel. Eu tenho aqui uma peça arqueológica, e com isso eu estou dando ilustrações da resposta do sentido da vida. Nós temos aqui, doutor, uma pedra que eu traduzi do acadiano. E nessa pedra, para resumir a história, é uma pedra original, eu traduzi do acadiano e descobri o nome de Nabucodonosor. E na minha pesquisa eu descobri que essa pedra era uma das inscrições externas do templo de Eságuila, que ficava no coração da Babilônia. Publiquei pela USP a tradução dessa pedra e tudo mais. E esse templo de Eságuila era, na época de Daniel, o museu onde Nabucodonosor guardou os utensílios que ele roubou do templo de Jerusalém. Era desse museu que foram tirados os vasos quando Belsazar se embriagou nos vasos sagrados. Agora imagine que essa inscrição original que está no nosso museu aqui foi lida pessoalmente pelo profeta Daniel e seus companheiros. Em que circunstância? Humilhação, porque ele passava na porta do edifício e via lá dentro os objetos mais caros, mais sagrados, humilhados no museu de Nabucodonosor. Os anos se passaram e a mesma inscrição que o profeta leu de maneira humilhante, hoje está no outro museu, não de Nabucodonosor, mas enaltecendo um livro que ele ajudou a escrever, que chama-se Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia me fala, não olhe a história apenas numa página. Olha, Deus já sabia na época de Daniel que essa inscrição ia estar aqui. Nabucodonosor e outros podiam ter rido achando que a Babilônia jamais cairia, mas a profecia mostra o todo. Então, por um lado, a Bíblia me ensina a valorizar a história, que a comprovação dela está na história, a ver a história como um todo, não apenas parte dela. E a terceira e última filosofia de vida que eu pego da Bíblia para encontrar um significado para a vida é que a Bíblia, além de me ensinar a ver a história como um todo, ela também me ensina a colocar a cabeça acima
da superfície da história. Por que acima da superfície? Porque vários autores, Wittgenstein é um exemplo deles, já chegaram à conclusão que o sentido de uma coisa limitada está sempre fora dela. Qualquer coisa que for limitada, o sentido tem que estar fora dela. Por exemplo, eu tenho aqui um livro de hebraico, tá certo? Eu tenho aqui um livro de hebraico. O sentido desse livro hebraico aqui só está fora dele. Porque é fora dele que tem uma gramática hebraica, pessoas que falam em hebraico, que dão significado ao que está dentro dele. Um cartão de crédito. O sentido do cartão de crédito está em todo o sistema bancário que está fora do cartão de crédito. Ou seja, o sentido de qualquer objeto fechado, limitado, está fora dele. Sendo assim, se a vida do universo, como dizem os ateus, como diz Carl Sagan, o universo é tudo que existe, existiu e existirá, então o universo é um sistema limitado. Se ele é limitado, onde é que está o sentido dele? Se não há nada fora dele. A única forma que eu tenho de encontrar um sentido para a vida é admitindo que fora do universo existe algo maior que o universo, acima do universo, chamado Deus, que dá significado à história, que dá significado à existência, que dá significado à minha biografia. Então são esses três elementos. A Bíblia me ensina a ver a história, prestar atenção na história, nos atos de Deus na história, prestar atenção na história como um todo, sabendo que o sofrimento de hoje não significa a história como um todo, é apenas um capítulo dela. E, em terceiro lugar, olhar além da materialidade. Isso aqui é uma transcendência, né? Além da matéria, que existe um significado que vem de fora para dentro e me dá sentido na vida. E nesses tempos turbulentos, como é bom saber que temos um Deus que é o Senhor da história. Exatamente, o Senhor da história. A filosofia bíblica da história é outra coisa linda, você estudar qual o sentido da história.